Quero falar sobre Alexandre de Moraes, sobre Cláudio Castro, sobre as investigações da mega operação no Rio de Janeiro, que deixou 121 mortos, entre eles 4 policiais. Qual é a novidade do caso? O ministro do STF, Alexandre de Moraes, anunciou um inquérito da Polícia Federal para investigar o crime organizado. Essas imagens que a gente está vendo aí foi a ida de Alexandre de Moraes na segunda-feira lá ao Rio de Janeiro, né? Onde ele foi acompanhar toda a sala de emergência do Rio de Janeiro, esteve numa reunião com o governador, com a defensoria, com outras autoridades também do Rio de Janeiro, pedindo explicações, né, e pedindo, inclusive, informações do que aconteceu na mega operação. E aí começam as ações de Alexandre de Moraes neste momento. A primeira delas, a abertura de um inquérito da PF para investigar o crime organizado no Rio de Janeiro. A decisão foi comunicada na abertura de uma audiência pública sobre segurança pública no Rio e os desdobramentos da mega operação. De acordo com Alexandre de Moraes, o inquérito da Polícia Federal será direcionado para a apuração do funcionamento de esquemas de lavagem de dinheiro e a infiltração de crimes no poder público. Sobre a apuração das mortes ocorridas durante a operação no Rio, o ministro acrescentou que o Supremo vai acompanhar a investigação. Lembrando que Alexandre de Moraes é relator temporário do processo conhecido como ADPF das favelas, ação na qual a Corte já determinou medidas para combater a letalidade policial no Rio de Janeiro. Vamos lá, Josias. A PF deve investigar o crime organizado no Rio de Janeiro. A entrada da Polícia Federal é importante? Fabíola, essa novidade é uma fraude, isso é uma fake novidade. O Alexandre de Moraes, em verdade, mandou abrir um inquérito que já está aberto. Isto aconteceu em agosto, quando julgou a DPF das favelas, em abril. O próprio Supremo Tribunal Federal determinou que a Polícia Federal investigasse o Comando Vermelho. E, no mês de agosto, foi aberto o inquérito. Já teve até operação, houve uma operação para desbaratar lá uma quadrilha do Comando Vermelho que fabricava fuzis. Prendeu-se um deputado estadual acusado de lavar dinheiro do Comando Vermelho. Foram apreendidas ali algumas toneladas de drogas. Então, o inquérito está em curso. O Alexandre de Moraes, talvez pela necessidade de apresentar alguma coisa como resultado da inspeção que ele fez, da visita que ele fez ao Rio de Janeiro na segunda-feira, ele se saiu com essa. Depois de se reunir lá, fez uma audiência, uma audiência coletiva com entidades que têm interesse na tramitação dessa ADPF das favelas no Supremo, e anunciou isso, Fabíola, mas isso é a completa ausência de novidade. Isto já está em curso. Aliás, é neste inquérito que o Lula joga as suas fichas quando evolui no seu discurso em relação ao que aconteceu no Rio de Janeiro. Ele, que estava em silêncio durante uma semana, passou, nas últimas horas, a tratar como um massacre o que aconteceu no Rio de Janeiro, como uma operação desastrosa, e ele se fia muito, ele confia muito neste inquérito que a Polícia Federal conduz, porque a intenção da Polícia Federal é justamente a de promover, a exemplo do que fez com o PCC em São Paulo, um cerco financeiro do Comando Vermelho no Rio de Janeiro. E o presidente Lula confia que mais adiante vai poder deslocar esse debate das operações espetaculosas nas favelas do Rio de Janeiro para as aplicações financeiras do Comando Vermelho, assim como foi feito em relação ao PCC em São Paulo. Então, é a não novidade, Fabíola. Aliás, o Alexandre de Moraes só produziu inconveniências, porque anunciou algo que já existe, que é um inquérito da Polícia Federal, fez uma visita inconveniente ao presidente do Supremo, ao presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, para discutir a tramitação de projetos de lei relacionados ao combate ao crime organizado. Isso não é papel de ministro do Supremo.
Foi uma reunião a portas fechadas, ninguém sabe exatamente em detalhes o que foi debatido ali, mas parece também uma reunião absolutamente inconveniente. E, de resto, houve, na audiência pública que realizou, audiência pública em termos, porque também se deu essa conversa do ministro com as entidades no Supremo, se deu a portas fechadas, mas ali levantaram-se dúvidas em relação à transparência das perícias realizadas no Rio de Janeiro, né? E o ministro não deu resposta a essas dúvidas. Ele que esteve no Rio e disse que seria preciso averiguar. Em relação aos corpos, às necrópsias, não há mais o que fazer, a menos que se promova uma exumação coletiva dos corpos, o jogo está jogado, os cadáveres foram enterrados, né? Agora, é preciso ver o que vai ser feito em relação às perícias que foram realizadas no local onde ocorreram a maior parte das mortes, ali na mata, no Complexo da Penha, se vai ser possível, afinal, estabelecer algum tipo de inspeção transparente em relação ao que foi feito no Rio de Janeiro. Alegou-se, nesse encontro com o ministro, as entidades alegaram que não havia interesse do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro em que essa inspeção fosse feita, que o Ministério Público do Rio participou do planejamento dessa operação e foram apontados alguns óbices em relação à entrada do Ministério Público Federal. Não entrou ainda o Ministério Público Federal. Em relação a isso, o ministro Alexandre de Moraes não deu resposta. Então, Fabiola, como disse, é um fake inquérito. Ele existe já. O anúncio, ele é fake, porque anunciar algo que já existe é rodopiar em torno do nada. As pessoas vão comentando. Tem um aqui que fala assim: o Alexandre de Moraes quer ser o protagonista. Perdi até o nome aqui da pessoa. Aí começam a falar do Moraes, aí tem outros que falam Xandão, herói do Brasil. Eu já vou passar daqui a pouco para o Sakamoto comentar, mas deixa eu só acrescentar o Mairovich aqui na nossa roda de conversa. Cadê o nosso palestra? Bom dia, Mairovich. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Josias. Bom dia, Sakamoto. Bom dia a todos. Daqui a pouco eu volto para o Mairovich, mas antes queria te ouvir. Moraes quer ser protagonista, ou Sakamoto, ou ele tem razão, tem que realmente abrir um inquérito lá? Então, como o Josias falou, né, já existe uma questão em andamento, não é nova. A própria atuação da Polícia Federal no Rio de Janeiro também não é nova nesse sentido. Agora, as novas... existe todo um processo também, o Walter vai poder falar muito melhor do que a gente sobre isso. Existe questões de sorteio de quem cai lá. O engraçado é que, às vezes, o sorteio do Supremo, eu fico olhando e falo assim, isso foi realmente aleatório, né? Ou isso não foi aleatório? Tecnicamente é aleatório, tecnicamente é claro que tem alguns processos que quem já está com uma ação na hora da distribuição vai conectar aquele, né? O fato é o seguinte, primeiro, o papel do Supremo Tribunal Federal no meio de um processo como esse, ele não deve ser mediar nada, né? O Supremo Tribunal Federal, ele num caso como esse, ele não deveria fazer junta de conciliação, né? É a aplicação da lei pura e simples. Ou seja, ir no lugar, visitar o lugar, imagina, intima o governador, manda ele se explicar nos autos, ir até o Supremo, sabe? Essa presença do Supremo lá no Rio de Janeiro, eu também achei que não era necessária. O que ele precisava fazer... Por exemplo, você tem em Brasília, teve um imbróglio que, no final das contas, como o Josias bem lembrou, acabou passando. No momento em que estava se fazendo as necropsias lá no Instituto Médico Legal no Rio de Janeiro, e eu falei lá com defensores públicos, com procuradores da República, tanto o pessoal do Ministério Público Federal, lá do Rio de Janeiro, quanto o pessoal da Defensoria Pública do Rio, estavam pedindo, pelo amor de Deus, acesso aos cadáveres. Para quê? Para poder ter um registro independente, né, dos exames. O IML responde ao governo do estado do Rio de Janeiro. Então, poxa, cadê essa verificação independente? O Ministério Público Estadual falava, tá com a gente, né? Então, só que eles também queriam fazer, a Defensoria e o Ministério Público Federal queriam fazer essa verificação independente e acabou o Conselho Nacional do Ministério Público dizendo não, isso é com o MP estadual, que também participou do processo da ação da operação, né, da organização disso.
e negou ao MPF e negou à Defensoria. Então, o que acontece? Só depois, muito depois, que o próprio Supremo Tribunal Federal, na figura do Moraes, falou olha, tem que ter a participação de outros grupos, né, Defensoria, etc. Tal, nesse processo. Só que aí o processo já era tarde, Inês já era morta, né? Então, tem algumas coisas que o Supremo Tribunal Federal deveria garantir em meio a esse processo, que, na minha avaliação, é o básico do básico. É fazer cumprir a lei no mais básico, não é articular, não é negociar, não é mediar, isso aí não é papel do Supremo. Mas deveria ser considerado, deveria ser garantido logo no começo que acesso aos corpos tivesse ocorrido, né? No final, o próprio Procurador Federal de Direito Cidadão, Nicolau Dino, né, ele, que também é subprocurador-geral da República, ele também moveu, né, entrou com uma ação no Supremo para ter acesso aos mesmos elementos que foram pedidos pelo Ministério Público Federal lá no Rio. Só que também, novamente, né, todo esse processo não houve garantia de manutenção das provas. O governo do Estado do Rio diz que as provas foram mexidas com a remoção dos cadáveres por parte dos cidadãos, mas qual que é a alternativa que os cidadãos teriam de deixar os seus entes queridos lá apodrecendo na floresta, sendo que a polícia não mandou ninguém para poder buscar os corpos? Então, Fabiola, esta operação como um todo, ela mostra no final do dia o quanto o Estado brasileiro e quanto nós estamos despreparados para lidar com uma coisa dessa, despreparados ou a gente não se importa. Porque se importasse, as decisões teriam sido muito rápidas no intuito de garantir plena transparência e pleno acesso a outras instituições de todos os exames. Né, da mesma forma de garantir a dignidade e qualidade e da dignidade das famílias que reclamam de terem sido pressionadas, inclusive por policiais, no momento de retirada dos corpos dos seus parentes. Professor Walter Mairovich, Moraes acerta ao mandar a Polícia Federal investigar o crime organizado no Rio? Olha, Fabiola, como você sabe, eu sou um palmeirense, mas eu adoro o espírito corintiano. E agora, então, vou fazer baixar o meu espírito corintiano. De fato, atenção, de fato, não de direito, nós temos o que de novidade? Nós temos uma superprocuradoria. O órgão, o vértice do Ministério Público da União não é mais o Procurador-Geral da República. É, de fato, um superprocurador que também tem função de ministro do Supremo Tribunal Federal, ou seja, Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes está avançando todos os sinais e está, ou melhor, já tomou o lugar do procurador Gonê. Isso tudo porque o Ministério Público foi enfraquecido quando foi procurador o Aras. Então, nós temos essa situação de fato. Então, quando se discutia, e veio o Conselho Nacional do Ministério Público e achou que ia pôr uma pá de cal. Quando se discutia o problema da competência, se federal ou se estadual, e o Conselho Nacional do Ministério Público entendeu que a competência era do Ministério Público Estadual e, portanto, da Polícia Judiciária Estadual, que o Ministério Público tem o poder correcional. Quando se decidiu assim, o que fez o Moraes? Entrou em cena, determinou a instauração de inquérito pela Polícia Federal, ou seja, federalizou a questão. Então, veja que o Moraes atropela, não estou falando que ele está fazendo errado, só estou falando que ele está atropelando. Não estou dizendo que ele está fazendo errado com relação às técnicas, estou falando com relação ao direito, à Constituição. O Ministério Público é o defensor da sociedade, é o titular da ação penal, é aquele que determina inquéritos para que possa responsabilizar criminalmente aqueles que devem ser responsabilizados. Portanto, aqui está mais uma entrada.
o Moraes novamente como entrão em questão que não é do Supremo. E o Supremo se torna, além do Supremo Tribunal Federal, um órgão de defesa da Constituição, se torna também um misto de Ministério Público, de delegacia de polícia, uma confusão geral, e um Xandão com estrela de o manda-chuva, o que faz tudo. Opa! Deixa eu pegar fôlego para ir para a próxima notícia, que é quente também, gente. Notícia quente. Só um detalhe, Fabiola, se você Eu me adoro permite, só para os seus esclarecer. detalhes. Vai lá, Josias. Esse inquérito, que já está aberto desde agosto e que o Alexandre de Moraes diz ter inaugurado agora, ele não se destina a investigar o que aconteceu no Rio, a matança, as 121 mortes, nada disso. E tampouco o ministro agora determinou que a Polícia Federal faça uma averiguação do que se passou ali nos complexos do Alemão e da Penha. Isso continua do mesmo tamanho. Então, a investigação que a Polícia Federal conduz foi aberta por ordem do Supremo, não do Alexandre de Moraes apenas, mas do plenário do Supremo, está em curso e visa esquadrinhar as atividades do Comando Vermelho. Não tem nada a ver com aquilo que aconteceu nos complexos do Alemão e da Penha, né? Então, em relação a isso, Fabiola, o Alexandre de Moraes ainda deve. Ele não disse por que foi ao Rio de Janeiro, o que verificou no Rio de Janeiro e que providências vai adotar. Isso daqui é uma fake novidade. Não, até aqui, o ministro não disse a que veio em relação ao que se passou ali na operação policial da semana passada. Então, só para deixar bem claro, a investigação da Polícia Federal não tem nada a ver com as 121 mortes, com a ausência ou não de perícia. Aliás, em relação a isso, também tem muita desinformação. O próprio presidente Lula, em Belém, disse: olha, estamos vendo se será possível mandar os legistas da Polícia Federal. Ora, médico legista, uma hora dessa, quando os corpos já foram enterrados, isso seria a primeira colaboração. O Lewandowski disse: olha, a primeira colaboração daquele escritório de emergência que foi aberto no Rio de Janeiro, depois de um encontro do ministro com o governador Cláudio Castro, a primeira providência seria o envio dos legistas. Nem foram, porque o Rio de Janeiro falou: não, legista não, já estamos acabando aqui com as necrópsias aqui, a análise dos cadáveres, não vai precisar mais. Nem foram, nem fizeram as malas. Então tem muita desinformação nesse campo. O presidente da República contribui para a desinformação, o ministro do Supremo, idem, o Ministério da Justiça tampouco ajuda a esclarecer. Então nós estamos no meio de um festival de desinformação. Em relação ao que seria desejável, que seria alguma providência para instituir algum tipo, algo que se pareça com uma inspeção transparente do que ocorreu no Rio de Janeiro, isso nós não temos ainda, Fabiola.